Ô, Caio, essas declarações de Cid levam a crer que a alta patente das Forças Armadas era conivente com planos de golpe? Bom, novamente não. Primeiro, a gente está fazendo uma contraposição entre um depoimento que, segundo ministros do STF, a tese deles foi obtido de forma forçada, até equiparada à tortura pelo ministro Gilmar Mendes, num julgamento deste ano, certo? E a gente está diante de um sério problema de credibilidade aqui. Por quê? Porque, até como o Zé colocou, realmente o depoimento dele se encaixa na tese como uma luva. Aquela história assim, é até bom demais para ser verdade, isso do ponto de vista, né, do outro espectro político. Aqui o que a gente tem que analisar é o seguinte: a delação, por si só, ela não configura prova. Não à toa a legislação se aprimorou e nem medidas cautelares podem ser aí proferidas ou decretadas com base só nesse tipo de prova. Então, a dificuldade que surge, e aí que bom pro Mauro Cid, que ele está bem assistido juridicamente, é a necessidade de prova. Ele acaba de implicar uma das armas numa teoria de conspiração. Isso é gravíssimo. E essa prova, então assim, eu acho que chega a ser até leviano conjecturar isso antes de saber algumas coisas. Primeiro, já fomos atrás, né, da opinião das Forças Armadas sobre isso. Então o Exército está corroborando essa versão, esse depoimento, essa narrativa. Principalmente a Marinha está corroborando. Né? Existe prova nesse sentido. Então, no final das contas, a gente está diante de uma questão de credibilidade. E isso é muito sério, porque naquela história, né, obviamente, né, dos preceitos constitucionais, então, a gente sempre fala aqui, né, no indúbio pro réu, mas também da presunção de inocência. Vamos pegar um caso, por exemplo, não é só porque uma pessoa é próxima que o depoimento dela pode ser tido como verdadeiro. A gente tinha, para citar um exemplo recente, né, a delação do Antônio Palocci, que era um homem forte do governo Lula, era um ministro ali do primeiro escalão, ligado umbilicalmente, né, ao ex-presidente, atual presidente, e a delação dele, num primeiro momento, foi homologada, depois ela foi rejeitada. Então, assim, eu acho que o que está em foco aqui é a credibilidade do depoimento de Mauro Cid à luz dessa interpretação de que a combinação de prisão preventiva, né, com a soltura somente após a delação, ou a confissão, ou a acordo de leniência, configura prática de tortura. Inclusive, eu estava vendo aqui algumas colunas, né, tem um artigo interessante publicado até pelo Hélio Schwartzman na Folha de São Paulo, se o telespectador quiser depois ler. Mauro Cid foi torturado por Moraes, prática de relaxar a prisão preventiva após acordo de delação foi usada na Lava Jato e agora pelo STF. E ele cita não apenas o ministro Gilmar Mendes, mas também o ministro Dias Toffoli, e diz o seguinte: já chamaram de tortura a prática da Lava Jato de manter acusados em prisão preventiva e soltá-los após concordarem em fazer delação premiada. Alexandre de Moraes repetiu esse procedimento com Mauro Cid. E aí ele coloca a questão que fica em aberto no artigo, até isso aqui, obviamente, né, é muito grave, ele não foi leviano, e ele faz a pergunta: Moraes torturou o militar? Né? Então, de novo, é a credibilidade e a circunstância em que foi feita esse depoimento. Mas, obviamente, se ele tiver provas para corroborar, é gravíssimo. Né? Isso aí eu concordo com o Zé em gênero, número e grau. Muito bem, essas declarações, então, do Cid levam a crer que a alta patente das Forças Armadas era conivente com planos de golpe? Olha, eu não diria a alta patente, mas possivelmente, se for verdade o que Cid disse, o ministro da Marinha, o chefe da Marinha. Ou seja, realmente é delicado e mostra um certo comprometimento com a democracia do então comandante do Exército. Eu quero... Zé, posso só fazer um adendo para complementar? Só para ilustrar o que você falou, a apuração da CNN fala, não é nem no comando, não, é a cúpula da Marinha. Então são militares no plural, né? Precisa ver, uma coisa o que nós estamos apurando, outra coisa que é o depoimento. Em princípio, a cúpula ela é representada pelo chefe da Marinha. Tá? Se tinha mais alguém na reunião, se não tinha, aí vamos ver o depoimento dele. Mas o que me parece interessante observar, Caio, é que a gente tem que fazer uma análise sempre com muito cuidado quando se fala de delação. Nós vimos recentemente várias delações serem anuladas e críticas duríssimas por que foram anuladas, dizendo que estava errado, que a Lava Jato agiu correto, que a Lava Jato que isso teria que ser coletado de qualquer jeito. Agora,
Nós estamos vendo que as mesmas colocações são reproduzidas dizendo que podem ser anuladas. Como se explica essa situação? Eu não posso, de acordo com o delator e com aquilo que me interessa, ter teses jurídicas diferentes. É bem verdade. Ocorre que na Lava Jato houve um problema que eu tenho que ter claro para poder fazer uma análise. Qual é? Há provas, indícios, indicadores, inclusive daquelas mensagens que foram divulgadas, que se combinava a prisão para ter a delação e que se chegava para o delator e diz, ou fala isto ou não vai embora. Você vai dizer, mas as provas são ilegais. São ilegais para condenar Sérgio Moro, Dallagnol, mas para absolver elas existem. Eles não refutaram a validade daquela, perdão, a autenticidade daquelas declarações. Eles disseram que não sabiam, etc., ficaram em cima do muro, né? O que qualquer estudo mostra que aquelas mensagens se adequavam efetivamente aos fatos. Então, portanto, cria-se uma presunção não descaracterizada por eles de que aquilo aconteceu, de que eles faziam isto mesmo, que eles torturavam, como disse Gilmar Mendes, pessoas para que ficassem presas. Isto não pode, isto anula a delação. Outra coisa diferente é quando eu tenho uma prisão, que se dá por alguns motivos, e quando a pessoa delata, os motivos cessam per si, sem coação. Se for provado que Alexandre de Moraes, a Polícia Federal, coagiu o senhor Cid do jeito que a Lava Jato fez, é nulo. Não sou o primeiro a falar isso, mas não provado. Eu tenho uma situação em que cessam os motivos da cautelar a partir daquilo que ele forneceu. Então, não é que foi condicionada a delação, é que efetivamente houve uma ausência de continuidade dos motivos que ensejaram a prisão. Ou seja, são situações juridicamente bem diferentes, né? Então, eu, por exemplo, sempre que eu vou ter uma delação obtida mediante coação, você pode ter certeza absoluta que eu vou dizer é nula, como agiu corretamente o ministro Toffoli, como agiu corretamente o Supremo Tribunal Federal, anulando aquilo que tinha provas evidentes de coerção. Neste caso, nós não temos prova de coerção. Inclusive, os indicadores são um pouquinho diferentes. Você vai lembrar que ele tinha um advogado, substituiu o advogado, mostrando já uma mudança de situação de defesa. O advogado já entra falando, no dia que ele assume, queria falar que ele era um ajudante de ordens e que era o chefe que estava colocado. Ou seja, houve uma mudança de estratégia de defesa, nada que lembre uma coação, como bem revelou aquelas mensagens. Ou seja, não me parece que, em primeiro lugar, eu tinha uma proximidade da Polícia Federal com o ministro Alexandre de Moraes para que fizessem uma coação nesse nível, como existia aquela relação promíscua entre Dallagnol, Moro e a polícia. Por isso, vejo neste momento como coisas diferentes. Mas é claro que se amanhã ou depois provar que essa delação foi obtida por coação, eu vou ser o primeiro a dizer aqui, ela é nula. Tá? O que eu jamais vou dizer é que o que vale lá não vale cá, o que vale cá não vale lá. Ou seja, é nula as delações da Lava Jato? É. Então, não reclamem do Supremo Tribunal Federal. Não acusem os ministros. Claro? Agora, então está certo o Supremo? Bem, se está certo o Supremo, tem que verificar aqui se isso aconteceu, mas não vamos criticar o Supremo. Vamos analisar os fatos. Então, ou seja, não dá para ter dois pesos, duas medidas. À primeira vista, não parece que houve coação no caso do seu Cid, mas se houver, é tão nula quanto a da Lava Jato. Muito bem, eu agradeço então aqui Caio Coppola, José Eduardo Cardoso.